No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês por que vale a pena trabalhar legalmente aqui na Itália. Ser um trabalhador formal com contrato de trabalho te dá direito a diversos benefícios e é sobre eles que nós vamos falar hoje. Direitos do trabalhador, leis trabalhistas, carga horária. Esse é um tema que gera bastante dúvidas, inclusive entre os trabalhadores italianos nativos. Infelizmente, muitas pessoas ainda pensam que trabalhar de forma ilegal, in nero, como nós chamamos aqui na Itália, seja algo vantajoso. Por que isso? Porque quando nós trabalhamos com um contrato de trabalho, nós temos diversos descontos no nosso salário, devido a impostos, devido a pagamento de aposentadoria, de fundo de garantia. Então é lícito que várias pessoas ainda tenham algumas questões sobre o trabalho legal. Quando nós trabalhamos com um contrato de trabalho, a percentual referente à nossa aposentadoria já é descontada automaticamente da nossa folha de pagamento. Hoje não vamos entrar no mérito da aposentadoria, porque é um direito que, obviamente, todo cidadão tem a receber e, como eu disse para vocês, é descontado automaticamente, mas nós vamos focar nos outros benefícios que você não teria caso trabalhasse in nero. Vamos começar falando sobre a carga horária, que é o que interessa. Quantas horas nós iremos trabalhar com um contrato de trabalho? Eu vou levar em consideração aqui um contrato de trabalho full-time, que seria durante o dia todo, porque tem também a opção do part-time, que é de 4, 5 ou 6 horas por dia. A jornada de trabalho normal aqui da Itália é de 40 horas semanais, divididas em 5 ou 6 dias. É bem comum aqui na Itália escritórios, comércio e outros estabelecimentos trabalharem aos sábados. Então essas 40 horas vão ser divididas em 8 horas por dia, se você trabalha 5 dias, ou 7 horas por dia, se você trabalha também aos sábados. Tem um porém, aos sábados você só pode trabalhar 5 horas e esse horário só pode ser até 1 da tarde. Normalmente as pessoas começam às 8 e terminam às 13 durante o sábado. Recapitulando, se você trabalha de segunda a sexta, você vai fazer 8 horas por dia com 1 hora de almoço. E se você trabalha de segunda a sábado, você vai fazer 5 dias de 7 horas, de segunda a sexta, e no sábado 5 horas, de 8 às 13. Quando você tem um contrato de trabalho, você também tem uma limitação na quantidade de horas extras que você pode fazer por dia. Esse limite varia de acordo com o CCNL, que é a categoria de cada trabalhador, mas varia entre 1 e 2 horas extras por dia. Já se você trabalha de forma ilegal, você vai ficar à mercê do seu empregador e, independente de quantas horas ele queira fazer você trabalhar, você vai ter que estar disponível. O trabalhador part-time acaba tendo um pouco mais de vantagem nessa questão das horas extras, porque trabalhando menos horas, ele tem mais margem para fazer horas extras. Então, em uma jornada de trabalho normal de 40 horas, você pode chegar a fazer até 48 horas de trabalho, sendo que o valor dessa hora extra vai ser pago de acordo com o dia em que você fez essa hora extra, com a quantidade de horas que você fez, mas fica entre 15% de acréscimo do valor da hora até 50%. Vamos falar agora sobre vale transporte e vale alimentação ou ticket refeição, ticket restaurante, como vocês chamam aí no Brasil. Vamos começar pelo vale transporte, que é o mais fácil de entender. Eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Por que é tão simples? Porque ele não existe. Simplesmente assim. Vale transporte na Itália não existe. Até tem algumas empresas, raríssimas empresas, que dão um auxílio para sua locomoção. Mas isso é muito raro, não é regra e se eu fosse você não contaria com isso. Já o vale refeição ou ticket
funciona um pouquinho diferente, porque ele não é obrigatório, mas ele existe. Também são poucas empresas que dão esse benefício. Normalmente ninguém pergunta. Se você for a uma entrevista de emprego, não pergunte. Se eles não falarem, é porque não tem. As empresas que normalmente fornecem ticket alimentação são os supermercados, porque eles têm convênio com a própria Ticket, então eles têm algum desconto para fornecer o vale alimentação para os funcionários, e algumas fábricas ou indústrias, porque os operários já ganham um salário um pouco inferior que a média. O empregador, se ele for muito gente boa, fornece o vale alimentação. Como eu disse para vocês, o vale refeição não é obrigatório, mas tem uma coisa que é obrigatória quando você trabalha mais que 6 horas por dia, que é a pausa pranzo. O que seria a pausa pranzo, amada por todos? É a hora de comer. Então, a hora do seu horário de almoço, a sua pausa é obrigatória quando você trabalha mais que 6 horas por dia. Muita atenção, porque aqui na Itália a hora de almoço não é paga. Isso não é um grande problema se você só para aquela 1 hora para fazer a sua hora de almoço e comer, mas quando você começa a ter 2 ou 3 horas de almoço, passa a ser um problema, porque você vai ter que ficar o dia inteiro, da manhã cedo até de noite, no seu trabalho, porque aquelas 3 horas que você vai estar ali à toa não vão ser pagas. Em escritórios, supermercados, fábricas, onde normalmente tem mais turnos, a hora de almoço fica entre 1 hora e 1 hora e meia, mas quando nós estamos falando de comércio, a hora de almoço pode variar entre 2 e 3 horas. E você deve estar pensando, com razão, mas que raios de hora de almoço é essa de 2 horas? Gente, isso é cultural. Aqui na Itália se dá muito valor ao tempo de qualidade que se passa almoçando, que se passa com a família, e é por isso que o comércio, por exemplo, de bairro, fecha de 1 até as 3 da tarde. Você vai encontrar tudo fechado nesse horário, porque as pessoas vão estar almoçando com calma, em família, e fazendo a digestão da comida. Claro que isso é muito positivo, as motivações são boas, mas se nós pensarmos num funcionário que passa a jornada inteira de trabalho fora de casa e não pode voltar para o almoço, 2 ou 3 horas de almoço vão ser uma perda de tempo no dia dele, e ele vai ter que ficar trabalhando até mais tarde sem necessidade, sendo que ele poderia estar trabalhando no horário de almoço que não serviu para ele comer, porque 1 hora é mais do que suficiente para você comer a sua refeição. Quando uma empresa tem mais que 30 funcionários, ela é obrigada a fornecer um refeitório. Mas nesse refeitório não necessariamente vai ser fornecida a comida para os funcionários, e sim um local para que eles possam comer a comida que eles levam de casa. Muitas fábricas e indústrias acabam tendo sim a mensa com a alimentação para os funcionários, com o bandejão. Mas isso não é porque a empresa é boazinha, e sim porque ela quer que o funcionário não saia da empresa para fazer hora de almoço e que ele não atrase. Tendo o refeitório na empresa, o empregador vai ter certeza que o funcionário vai ali comer e vai voltar ao trabalho. Vamos falar de coisa boa? Férias, folgas e licenças. A gente é trabalhador, a gente rala, mas quem não gosta de tirar férias? Uma grande diferença entre a Itália e o Brasil é que aqui você não precisa obrigatoriamente completar 1 ano de trabalho para tirar férias. E isso é maravilhoso! Aqui na Itália, as férias funcionam da seguinte forma: cada mês trabalhado, você acumula aproximadamente 2 dias de férias. Se no seu primeiro mês de trabalho, por exemplo, você quiser tirar 2 dias de férias e fazer um final de semana prolongado, ou precisar resolver algumas coisas pessoais, você pode tirar esses 2 dias de férias. Claro que de acordo com o seu empregador e com a disponibilidade da empresa. Ao todo, ao longo do ano trabalhado, nós acumulamos 26 dias úteis de férias. E esses dias úteis contam desde a segunda até o sábado. O domingo não é considerado nessa conta. Aí você pensa, nossa, que maravilha, 26 dias úteis de férias é bastante coisa. Mas espera lá, porque além das férias,
nós temos os chamados permesso ou rola. E o que são essas coisas do nome esquisito? Os permessos nada mais são do que uma permissão para você sair mais cedo ou mais tarde do trabalho. A gente acumula cerca de 4 horas de permesso por mês e essas horas são cumulativas. Então, se você não usa em um mês, você vai ter o dobro no mês seguinte. Essas horas existem para que você saia mais cedo para resolver um pepino, ou que você chegue mais tarde porque teve algum problema em casa, ou porque você precisa fazer uma consulta médica. Aqui na Itália, as consultas médicas te dão uma justificativa para você faltar ao trabalho. Mas isso não significa que essas horas não vão ser descontadas. Então, essas horas extras servem justamente para isso. Se, por exemplo, você precisar tirar um dia inteiro para fazer exames, você não vai estar gastando um dia das suas férias, mas você vai estar gastando as horas das suas permissões. Deu para entender? Ao todo, no ano, essas horas livres são aproximadamente 56. E o que acontece se eu não usufruir dessas horas? Simplesmente elas se tornam férias. Então, se você acumulou durante o ano 56 horas, você vai dividir pelas horas trabalhadas, ou seja, 8 horas, e vai te render tantos dias de férias a mais. É complexo, mas no dia a dia a gente vai entendendo, acaba se tornando um pouquinho mais fácil na prática. Outro ponto super diferente do Brasil é que quando você tira as férias aqui na Itália, você não tem nenhum acréscimo no salário. Aquele famoso 1/3 do salário aqui não existe. Você vai sim tirar as suas férias, mas você vai receber o seu salário normalmente no início do mês ou no final do mês, de acordo com todos os outros meses. Não existe variação alguma por você estar de férias. Eu acho o formato italiano muito interessante e bem vantajoso para o trabalhador, porque o dia que ele precisar sair mais cedo, ele pode. O dia que ele precisar entrar mais tarde, ele pode também. E se ele precisar usufruir das férias dele, ele também pode fazer isso. Uma curiosidade super interessante que eu sei que vocês vão amar é que os feriados que caem aos domingos são pagos. Sabe aquele feriado que você detesta porque cai sempre no domingo? Pois é, aqui na Itália eles são pagos, justamente porque você não vai estar usufruindo daquela festividade, então ela é paga em dinheiro para você no contra-cheque. E outro benefício que todo trabalhador legal tem são as licenças. Licença maternidade, licença paternidade, licença de casamento e luto. Aqui na Itália, tanto a mãe quanto o pai tem a licença maternidade ou paternidade. Funciona um pouquinho diferente para os pais, mas para as mães são 5 meses de licença maternidade. Já o casamento, pasmem se quiserem, 15 dias úteis de licença casamento. Esses 15 dias não são descontados das férias, eles são um extra, um plus, porque entende-se que o funcionário vai casar uma vez na vida somente. Espera-se. E para finalizar, para o luto, o trabalhador tem direito a 3 dias livres. Também são extra além das férias. A legislação trabalhista aqui na Itália é algo muito sério e que funciona. Quase sempre a lei vai estar a favor do funcionário e é por isso que temos tantos benefícios assim, trabalhando de forma legal aqui no país. Eu vou deixar aqui ao lado uma playlist sobre trabalho para vocês assistirem. Se vocês quiserem entender um pouco mais sobre os contratos de trabalho aqui na Itália, clica nessa playlist, assiste todos os vídeos, porque eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e noi ci salutiamo qui. Un bacio